Fala galera, Vascaína, Thiago Fontes, canal Vascaína de Cerrado, trazendo o vídeo aqui do pós-jogo, depois da live de pós-jogo, pra gente falar de uma repercussão. Acabou agora a rodada do Campeonato Brasileiro e o que mais está sendo falado é a expulsão do goleiro Léo Jardim. Eu me posicionei na live, tá? E eu vou trazer uma opinião de um especialista. Antes de eu pedir uma moral, deixa o joinha aí, dá uma moral, tá? Para o canal continuar sendo indicado na plataforma. Comenta, compartilha, curte, deixa o joinha, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, dá essa força aí. Bom, eu não sou dono da verdade, vamos partir daí, tá? O que eu falo nas lives, nos vídeos, é a minha opinião. Às vezes a minha opinião, ela pode estar errada. Então, eu fui procurar saber, eu esperei um especialista falar a respeito do que aconteceu. Porque, pra mim, o que o Léo Jardim fez foi cera, tá? Assim como eu vi aqui em Brasília, eu tava na beira do campo, quando eu vi a comissão técnica do Vasco, eu tava do lado do Fernando Diniz, ali atrás, na verdade. Quando eu vi a comissão técnica mandar o Léo Jardim pedir atendimento para ele poder orientar jogadores do Vasco. Inclusive, eu trouxe as filmagens no canal desse momento que ele conversava com o Ryan, dava esporro ali nos jogadores do Vasco. Foi exatamente no momento que a comissão técnica mandou o Diniz, o Léo Jardim pedir atendimento. Errado, cera, né? Tá, beleza. Só que critério, a gente vai falar de critério e eu vou trazer a especialista lá, a Renata Ruel, da Sport TV, que ela se posicionou em favor do Vasco e ela vai explicar por quê. Então eu mudo a minha opinião, que eu tive aí na live, falando que o Léo Jardim tinha que ser expulso, ele fez ser assim, mas ninguém nunca viu um goleiro ser expulso pedindo atendimento. Você vê goleiro expulso, na hora que ele bota a bola para bater o tiro de meta enrola, na hora que ele não bate o tiro de meta e pede para outro jogador bater. Agora, atleta que tá pedindo atendimento, realmente o que falaram na live, vocês estão certos, tá? Eu estava errado. Realmente, juiz não é médico. Palavras ditas pela Renata Ruel. Juiz não é médico, né? Se ele acha que o goleiro tá fazendo cera, atrasando o jogo, não tem problema. Acrescenta os minutos no primeiro tempo ou no final do jogo, no segundo tempo. Só que ele não tem que adivinhar se o cara tá lesionado ou não. E foi nesse sentido, eu vou deixar aí o depoimento do Fernando Diniz, que ele fala, na minha carreira de jogador e de técnico, eu nunca vi um jogador ser expulso da maneira que o Léo Jardim foi expulso hoje. Primeiro ele foi ameaçado pelo árbitro, que falou que se ele não levantasse ia dar o cartão. E depois o árbitro expulsa ele. Né? Então, assim, ele fala que a gente foi prejudicado no jogo contra o Grêmio, que era pro juiz ter dado a vantagem, apitou a falta e o David saiu na cara do gol. E a gente foi prejudicado, só que dessa vez pior, porque não era para ter sido expulso. Agora o Fernando Diniz errou, tá? Não, isso não tira o erro do Fernando Diniz, que já era para ter tirado o Verratti no primeiro tempo, no intervalo, aliás, que o Verratti foi 1 a menos em campo, errou o gol. Depois ele comete o mesmo erro que ele cometeu no jogo do Independente Del Valle, que quando o Vasco tem o jogador expulso lá, no início do jogo, o Piton, ao invés dele tirar um centroavante e reforçar o meio de campo para segurar o jogo, ele abriu o time, tirando o meio, não sei se foi o Nuno Moreira, deixando o Verratti em campo, a gente ficou com 2 a menos. Eu falei, nós vamos tomar uma goleada. E tomamos uma goleada. Mesma coisa eu falei na live, que a gente estava reagindo no jogo na hora da live. Eu falei, ó, agora ele tem que tirar o Verratti. Ele não é louco de não tirar o Verratti, pois ele foi louco, tirou o Nuno Moreira do meio de campo e deixou o Verratti em campo. O Verratti, além de ser 1 a menos, ainda deu assistência para o gol de empate do Internacional. É um resultado ruim? Não. O Vasco empatar com o Inter, que é candidato a título, não é ruim. Agora, para a situação do Vasco, que há 20 jogos, são 3 vitórias, né, 7 empates e 10 derrotas, ela é ruim com o contexto, porque a gente estava vencendo, faltando 4 minutos para acabar o jogo, até rolar aquilo que o Léo Jardim fez, que é outra coisa que eu acho que é errada. Independente dele merecer ser expulso ou não. Para mim, ele atrapalhou o jogo, porque ele foi expulso, completou com a burrice do técnico, que abriu o time, e aí a gente tomou um empate. Agora, a expulsão, realmente, você vai ver aí, primeiro o Fernando Diniz falando e depois a especialista, ela não pode acontecer dessa maneira, com o jogador pedindo atendimento, tá? Ele tem que dar o atendimento e depois acrescenta. Né? Ele não pode fazer. Agora, se vai fazer, é como o Fernando Diniz vai falar, faça com todos, então.
que faça com todos, né? Porque tem uma cena, eu vou botar ela aqui, ó, tem uma cena da pressão que eles estavam tomando no primeiro tempo, o massagista do goleiro do Inter pede para ele se jogar, para pedir atendimento, para o Roger dar instruções ao time. Então, o que o Fernando Diniz falou, critério. E é uma coisa que nunca teve no Brasil, né? Sempre beneficiando o time A, B ou C, os critérios, né? Às vezes um empurrão dentro da área para um time não é, para esses times que a gente sabe quais são, sempre é, né? Então o problema é o critério. E aí o Diniz fala, se é para dar esse cartão e expulsar da maneira que expulse todos, não só o do Vasco. Então vou deixar o Fernando Diniz, o depoimento dele e o depoimento da especialista lá, a Renata Ruel, da ESPN. Curte, deixa o joinha aí, tá bom? Então um abraço, saudações às caras. Para mim criou uma nova jurisprudência no futebol. Inadmissível o Flávio fazer o que ele fez hoje. Na minha opinião, inadmissível. Não tem o mínimo cabimento. É uma coisa que vai ser mais falada num jogo, que foi um bom jogo, o Inter depois melhorou no segundo tempo. O que vai ser mais comentado é uma expulsão. Eu não me lembro da minha carreira de jogador e treinador ter uma expulsão desse tipo. Ele não é médico. O Léo Jardim, ele estava falando que estava com dor. Se o Léo Jardim machucou, não é problema dele. O máximo que ele pode fazer é dar acréscimo. Ele foi extremamente rigoroso, a gente estava jogando muito melhor que o Inter no primeiro tempo, e nem critério teve. Porque a gente tem o vídeo do massagista do Inter falando pro Rocher cair no primeiro tempo, a gente estava muito melhor no jogo. Ele caiu para tocar a chuteira e o Roger fez algumas observações que ele achava pertinente. Então nem critério teve. Ele vai ter esse tipo de critério, vai ter que expulsar sempre. Eu quero ver quantos goleiros vão ser expulsos, porque isso daí todo mundo sabe o que acontece. O goleiro cai no chão, não dá para você saber. Então ele chamou a responsabilidade para ele, eu nunca vi. E o Léo Jardim me disse que ele falou assim, ó, levanta, senão eu vou te expulsar. Pior ainda. Pior ainda. Acho que ele é o único corajoso é ele, fazer um negócio. Todo mundo trabalha. Aí, fala assim, aí a gente quer ter uma relação de treinador com arbitragem, uma relação amistosa e respeitosa. Só que assim, enquanto o Grêmio a gente teve um erro de arbitragem que foi determinante, que era um lance de gol, que o juiz parou, um lance fácil de deixar seguir, o David estava na cara do gol, a gente deixou de ter 2 pontos. E hoje ele foi determinante para a gente não sair com a vitória. Então assim, mas o de hoje eu acho que é uma coisa muito pior. Eu acho que não tem cabimento a expulsão sob nenhum aspecto. Sob nenhum aspecto. Ainda mais quando eu fiquei sabendo que ele foi ao Jardim e prometeu que ele expulsasse se ele não levantasse. Ele falou, estou com dor na perna, e ficou no chão, ele veio e expulsou o jogador. Então a gente espera que espera que não aconteça mais, ou se fosse para acontecer, que acontecesse sempre, para ter algum tipo de critério. Porque o que mais chateia é a falta de critério. E a gente não quer ser beneficiado pela arbitragem. Jamais ter benefício com a arbitragem. A gente quer que tenha critério. Primeiro cartão por retardar o reinício de jogo, depois o jogo está paralisado, a bola está fora de jogo, ele pede atendimento médico, o árbitro fala que não, pede para ele se levantar, ele não levanta, o árbitro aplica o segundo amarelo e o vermelho. A regra fala que quando o jogador tem uma lesão leve, o árbitro pode dar continuidade à partida se a bola está em jogo, no caso estava fora de jogo, vai até o jogador e vê o que ele precisa, se ele precisa ou não de atendimento médico. Por quê? Porque a gente escuta assim nos cursos de arbitragem, os professores, os instrutores falando, o árbitro não é médico, você não tem como saber se o jogador está fingindo ou não uma lesão, se é uma lesão grave ou se não é. Então escuta o que o jogador tem a dizer. Depois, se ele precisar de atendimento médico, por mais que você acredite que não estava lesionado, acresce no final do primeiro tempo ou do segundo tempo. Coloque esse tempo nos acréscimos. Mas a regra 12 também fala em retardar o reinício de jogo, ser cartão amarelo. Lembrando que a regra dos 8 segundos é para quando a bola está em jogo do goleiro, a bola estava fora de jogo, não se considera os 8 segundos aí. E a regra 12 também fala, conduta antidesportiva, se o árbitro entender que o jogador está fingindo uma lesão, ele também pode levar cartão amarelo. A grande questão também é que, normalmente, os árbitros aplicam cartão amarelo por retardar o reinício de jogo, mas não quando o jogador pede atendimento médico.
Isso é algo raríssimo. Eu nem sei se eu vi algo parecido com isso. Pediu atendimento médico, eu não vou te dar o atendimento médico, porque para mim você está fazendo cera, ganhando tempo, retardando o reinício de jogo, e eu aplico o cartão amarelo. Você tem outros pontos para retardar o reinício de jogo, que é o jogador deixar para outro bater, realmente enrolar, demorar. O critério da arbitragem, ele precisa ser revisto. Nós vemos esse tipo de coisa acontecendo em todos os jogos. Se for um critério novo e todos os árbitros adotarem, a gente pode pensar nessa questão. Mas é algo nunca visto antes. E os jogadores também precisam mudar a postura. Parar de fazer cera e retardar o reinício de jogo. Isso é questão de fair play também.